Oi, pessoal, boa noite. Estou chegando aqui, aguardando todas vocês. Tudo bom? Boa noite. A gente vai esperar uns minutinhos até todo mundo entrar, porque sempre tem esse começo de live das pessoas se organizando para entrar, etc. Vou dar uma dica para vocês. Desliguem a câmera de vocês, porque vocês não vão precisar estar com a câmera ligada. E às vezes a gente esquece que está com a câmera ligada, aquela velha história, levanta para fazer xixi com a câmera ligada, tá de pijama e tal. Então, só para avisar vocês, aqui na parte, na barrinha de baixo do Zoom, no cantinho esquerdo, tem um botãozinho para mutar e um botãozinho para parar a câmera. Então, vocês conseguem, para quem não está acostumado a trabalhar em home office, que nem os coitados que trabalham em home office, não sabe usar, então pode fazer isso, tá? Aqui embaixo, na barrinha preta. Passa o mouse em cima que aparece. Vamos dar uns minutinhos para mais gente entrar, então. Oi, Rude, boa noite. Boa noite a todos vocês. Gente, que calor, né? Pelo amor de Deus, aqui em São Paulo. E eu tava com a janela aberta para entrar um pouquinho de ar, entrou uma abelha aqui. Eu falei, nossa senhora, comecei a tomar, eu falei, não pode acontecer isso no meio da live, porque eu vou fazer um escândalo com a abelha voando em cima de mim aqui. Não sei como que uma abelha veio parar aqui em cima, que eu moro no 11º andar, mas foi uma loucura. Vamos esperar mais gente entrar, então. As pessoas. Ah, Nova York tá frio. Que inveja, Paula. Também queria estar aí nesse momento. Pelo friozinho, pelo prazer da cidade. Meu filho mora aí, inclusive, Gabriel. Belo Horizonte estava a 37 graus. Gente, só estou aguardando mais gente terminar de entrar, tá bom? Para a gente não deixar ninguém para trás aqui na conversa. Santa Catarina está chamando, pois é, no sul do Brasil. Gente, o planeta não tem condição. Eu não sei o que vai acontecer, o que vai ser de nós nos próximos anos. Realmente está uma loucura. Totalmente louco o tempo, tudo. Tem mais gente entrando aqui. Gente, só para começar a adiantar com vocês, o que vai ser esse papo hoje é uma conversa bastante pessoal e bastante de compartilhar com vocês um pouco da minha vivência que eu tenho tido com a menopausa desde os meus 47 anos, eu tenho 53 agora. Isso não foi de um dia para a noite, então já tenho uma experiência aí de quase 6 anos lidando com isso. E talvez eu estivesse experimentando já algumas coisas, alguns e não percebi. E perceber só quando eu comecei a ter esquecimentos e lapsos de memória bastante incômodos, e aí eu fui pesquisar sobre menopausa, como sou uma jornalista curiosa e que já trabalhei muito cobrindo saúde, bem-estar durante muitos anos, eu tenho esse hábito de fuçar estudos, fuçar pesquisa e tal, e nessas eu achei, na minha pesquisa, na frente de menopausa. Eu falei, menopausa, mas eu estou menstruando normalmente, não, tem alguma coisa errada. Eu tinha acabado de fazer check-up. Inclusive, fazia assim uns 8 meses que eu tinha feito check-up, nem um ano, e meus hormônios estavam normais, estava tudo normal. Ou seja, como assim? Mas eu resolvi ir ao médico mesmo assim, e quando eu fui à minha médica e fiz exames, olha que coisa, né? Esse é o negócio da menopausa. Os hormônios, eles despencam muito rápido. Então, eu já neste exame, minha testosterona, minha progesterona e meu estrogênio estavam zerados. Então, não tinha nem o que falar. Tem gente, isso é importante dizer, que está com sintomas de menopausa e de perimenopausa, vai lá fazer os exames e os exames podem não mostrar isso. Amanhã a gente vai conversar sobre isso com a Andréa Massad, que é ginecologista especialista nesse tema. Mas às vezes os exames não mostram. Isso não quer dizer que você não está na perimenopausa, isso não quer dizer que os seus hormônios já não estão oscilando e às vezes não pega naquele momento que você fez o exame. Isso não quer dizer que você não possa iniciar um tratamento, até uma reposição hormonal, se for o caso para você, etc. Então, para mim, começou assim. E eu fiquei muito incomodada. Para mim, foi uma puxada de tapete da vida. Assim, eu me senti. Nessa consulta que eu fui, eu tinha ganhado 8 quilos, eu estava sem força, sem energia, eu estava sem fazer atividade física. Daí falava, eu vou para academia. Ah, não, eu vou semana que vem. Ah, não, eu vou. Eu não tinha força, estava me sentindo uma pessoa assim, sabe, inerte. Assim, estava desse jeito. E eu me senti muito mal, assim. Então, o meu jeito de lidar com essas questões, quando eu estou me sentindo assim, acuada por uma coisa, é pesquisar.
E pesquisando, uma coisa que eu percebi, assim, de ver coisas fora do Brasil, não tinha ninguém muito falando desse assunto aqui no Brasil e tudo, eu percebi que o que faz muita diferença nessa hora é a gente olhar para isso de uma forma positiva. Eu sei, ai, Silvia, positividade essa hora, você está louca? Os estudos mostram que quando a gente encara o envelhecimento de uma maneira mais positiva e proativa em relação a ele, a gente até aumenta a nossa longevidade em 7 anos. Isso é um fato, tá? Não estou falando aqui da minha cabeça. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, puxa, eu vou passar por isso, do jeito que for. Eu não tenho escolha de passar por isso, né? Isso faz parte da vida, assim como envelhecer, assim como tudo que a gente vive na vida. Então, como é que eu quero passar isso? Então, essa menopausa, esse perimenopausa para mim, foi um início de uma pausa. Eu resolvi fazer uma pausa para entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui buscar profissionais que pudessem me ajudar. Também outro privilégio que eu tenho de poder, pelo fato de trabalhar com conteúdo sobre saúde, etc., conheço profissionais muito bons. Então eu busquei esses profissionais, ginecologista, endócrino, nutricionista, para me falar o que que eu preciso fazer. Deixa eu ver onde eu consigo falar. E eu percebi que, mesmo que eu conhecesse tudo sobre o assunto, que eu obtivesse todos os melhores conteúdos, lesse tudo, soubesse tudo, dominasse tudo, colocar em prática é um segundo passo. E eu vou dizer isso para vocês porque eu já tinha uma experiência de vida, de muitos e muitos anos da minha vida, lidando com a questão do peso. Eu fui uma menina adolescente com transtorno alimentar, eu engordava, emagrecia, engordava 15, 20 quilos, emagrecia 10, 15, às vezes até mais, ficava um palito, para a compulsão voltar e eu começar a engordar tudo. Então, eu passei até os meus 35 anos, 36 por aí, sendo uma pessoa lutando contra um transtorno alimentar. Então, eu sabia tudo sobre dieta, todos os tipos de dieta, a dieta Atkins, a dieta da proteína, a dieta do não sei o quê. Estudar o assunto não me faltava. O problema é que eu não conseguia colocar em prática, porque eu tentava das maneiras mais erradas possíveis. Então, uma coisa que eu pensei nessa hora, eu falei, eu não quero que essa transformação que eu preciso fazer de estilo de vida, porque o que eu venho fazendo não me serve mais, a maneira como eu estou agindo com o meu corpo e com a minha mente não me servem mais. O que eu me liguei foi, se eu fizer do jeito que eu tentei fazer a vida inteira, dieta, pelo meu corpo, para ficar bonita, para ficar sarada, blá, blá, não vai funcionar. Eu sabia que para mim era frustrante. Toda vez eu entrava, eu conseguia chegar lá e eu voltava para trás. Não era uma motivação boa o suficiente para mim. Então, acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo foi encontrar as pessoas certas, que me trouxeram o conhecimento, mas nada disso. A melhor médica, o melhor nutricionista, o melhor professor de educação física, nada vai adiantar para nada se a gente não conseguir colocar em prática. Você pode colocar a pessoa na frente do melhor médico do planeta. Como é que eu coloco em prática as orientações que esses profissionais me deram? E depois de conseguir colocar em prática, eu falei, putz, eu preciso organizar esse conteúdo todo, primeiro de altíssima qualidade, que esses profissionais me ajudaram a ter, e de tudo que eu pesquiso sobre esse tema, esse tempo todo, para explicar para outras mulheres, para ajudar outras mulheres a conhecer esse conteúdo. Dois, como é que eu ajudo essas mulheres a colocar isso em prática? Quem me segue no Instagram há mais tempo percebe que eu passo o tempo inteiro falando, vamos lá, mulherada, vamos treinar, vamos comer bem, porque esse é um propósito para mim, isso me deixa feliz, sentir que eu estou ajudando outras mulheres a fazerem o bem que eu consegui fazer para mim e que eu tenho que me esforçar todo dia para fazer, porque não está ganho, não está dado para mim ainda, mas eu senti que esse apoio mútuo entre a gente faz com que a gente consiga realizar. Então, primeira coisa, gente, para mim, vamos olhar para a menopausa como um chamado para a gente se priorizar. Hoje eu fiz um post falando sobre isso, as mulheres da nossa faixa etária exaustas, muito cansadas, porque a gente está cuidando de filhos, a gente está cuidando dos nossos pais, muitas vezes, ou se a gente não tem filhos, muito provavelmente a gente está cuidando de pais, tendo que se responsabilizar por eles, por pets, se a gente tiver bichinhos de estimação ou o que for, que dão muito trabalho também, das nossas carreiras, das nossas contas, das nossas preocupações profissionais, porque a gente sabe que se a gente perder o emprego ou se a gente estiver desempregada nessa fase da vida, é muito mais difícil para a gente se empregar. Então, enfim, a gente sabe que tudo isso está no pacote. O cansaço está lá. Ah, pô, você fala para mim, vamos nos priorizar em meio a tudo isso? De alguma maneira a gente precisa fazer isso.
de alguma maneira a gente tem que olhar, peraí, eu não tenho o dia inteiro, eu não tenho, né, meio-dia para mim, para poder fazer coisas para o meu bem-estar, mas será que eu consigo colocar pequenos hábitos na minha vida que vão me ajudar a mudar? Então, o que eu fiz comigo, tá, gente? Porque eu também estou sob pressão, apesar de todos os privilégios, eu tenho uma babá para cuidar do meu filho, eu tenho ajuda em casa, eu tenho muita ajuda. Mas, mesmo assim, eu trabalho para caramba, eu tenho um filho autista que me demanda para caramba, eu tenho cuidados com a minha mãe, enfim, também estou aqui sob pressão. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar da seguinte forma: eu vou colocar pequenas coisas no meu dia a dia. Eu peguei minha hora de almoço primeiro. Eu tirei minha hora do almoço de ir almoçar com meus colegas de trabalho, que é o que eu fazia, isso foi antes da pandemia. Falei, eu vou para academia nesse horário. Encontrei uma academia perto do meu trabalho, todo dia eu ia com a minha mochilinha lá e ia treinar. 40 minutos, porque nos outros 20 eu comia, né? Eu dava um jeito de comer, tomava um banho relâmpago, comia e voltava a trabalhar. Arrumei uma academia bem pertinho do trabalho. Esse foi o meu primeiro compromisso comigo. Falei, eu vou me mexer. A alimentação eu não precisava mudar, era só dentro do meu horário de comida, então eu não precisava criar um novo horário para comer. Eu vou introduzir esses alimentos que vão me fazer bem. Do que a gente falou ontem, né, dessa dieta anti-inflamatória que a Alessandra Paiosin me recomendou, que fez muita diferença, que basicamente é uma dieta super natural, com poucos ingredientes artificiais, com poucas coisas industrializadas, com bastante proteína. Basicamente, o meu prato é 70% sempre de vegetais e o resto um pouquinho de proteína, na quantidade certa para mim. Depois a gente fala mais sobre isso. No programa Superidade tem toda a parte do programa alimentar com muito detalhe para a gente conseguir aplicar na nossa vida, mas eu vou falar aqui por cima, a gente já falou bastante ontem na live. O que que eu fiz? Dessas duas primeiras coisas, eu coloquei movimento na minha vida e tinha dia que não dava para ir, o dia estava mais ferrado de trabalho, aquele horário de almoço foi consumido por um cliente, eu tinha que fazer. Tá bom, dane-se, amanhã eu volto. Porque no meu passado, minha relação com a academia tinha sido assim: eu ia para a academia quase como uma penitência. Eu preciso treinar para poder comer, eu preciso treinar porque eu comi demais ontem. Então, o tempo inteiro a minha vida era ficar numa bicicleta de spinning, igual um ratinho, não sei o quê, quase como uma penitência. Isso nunca vai dar certo. Passava um tempo, faltava um dia, faltava outro. Já que eu não fui hoje, já que eu não fui, já aqui, largava tudo. Hoje eu estou cansada, hoje eu não vou porque eu acordei tarde, hoje eu não vou porque isso, porque o meu filho está doente, porque eu estou com trabalho. Aí, o que que eu criei para mim? A brincadeira do só vai. Eu comecei a falar para mim mesma: chega de inventar desculpa para você. Só vai. Quando a minha cabeça. E eu falo isso para vocês, vocês sabem que quem me segue aqui, eu posto isso todo dia praticamente no meu Instagram. Acordo de manhã, eu mudei, né? Eu parei de na hora do almoço, eu consegui fazer isso porque para mim de manhã era muito terrível acordar cedo para ir treinar. Esse foi o segundo movimento que eu fiz. Eu mudei o meu horário para de manhã. Consegui acordar cedo, organizar meu horário e eu vou cedinho. E aí, de manhã, eu tenho todas as desculpas do mundo. Eu odeio acordar cedo demais. Eu odeio, mas eu falo, só vai. Eu deixo meu tênis pronto, minha roupa pronta, e eu não me deixo entrar no movimento de desculpas, sabe, aleatórias na minha cabeça. E se acontecer de eu não ir, por algum motivo, porque realmente eu estava cansada demais, porque realmente eu não tive uma noite boa, qualquer coisa, filho doente, amanhã eu volto. Não vai matar a minha vida perder um dia. Não vai matar minha vida perder uma semana que seja. Descambei uma semana de não ir. Eu vou voltar na semana seguinte, vou retomar de onde eu parei. A gente nunca perde. Perder por 10 é diferente de perder por 1000. Eu sempre gosto de falar isso para mim mesma. Eu não perdi. Tá tudo bem. E esse movimento, pela primeira vez na minha vida, eu não fui para academia pensando em emagrecer. Pela primeira vez na vida, eu comecei a fazer uma dieta, embora eu estivesse com 8 quilos a mais do que eu tinha anteriormente, quando eu fui ao médico e descobri que eu estava na perimenopausa, foi a primeira vez que eu adotei uma dieta sem pensar, eu quero emagrecer tantos quilos até tal tempo. Eu não fiquei colocando esse destino. Eu coloquei para mim, eu quero comer direito, porque isso vai me fazer bem. Eu quero fazer atividade física porque isso vai mudar completamente a minha relação com a menopausa, com o meu corpo. Eu quero ficar forte. Como é que eu quero envelhecer? Eu olho para minha mãe tem muita dificuldade de locomoção, apesar de ser uma mulher tão viva e cheia de vontade, ela fica dependendo de pessoas para levar ela aqui e ali, porque ela não anda bem. Eu falei, cara, eu não quero isso. Então, eu preciso treinar para isso. Mudou a minha relação, gente. Eu parei de me cobrar, eu parei de cobrar a bunda, a perna, o abdômen, o caramba. Se isso acontecer,
Se a minha barriga melhorar, se a minha bunda melhorar, ótimo, que bom. Eu tenho uma pelanca aqui que não sai nunca mais, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui não vai sair. Dane-se, porque eu também não preciso mais, na minha idade, ficar batalhando para ter o corpo X da modelo Y, que é o que a gente foi martelado a vida inteira, né? E eu confesso que eu passei muito tempo lutando por isso, contra o meu biotipo natural. Eu não sou uma pessoa magra, esguia, como a gente vê as modelos que a gente sempre idealizou nos anos 90, quando a gente era jovem. Então, eu acho que a primeira coisa para mim foi essa. Mudei minha relação. Comecei com o que eu conseguia fazer de movimento por dia, fui tentando aumentar o número de dias que eu ia. Quando eu estava muito cansada, eu falava para mim mesma, faz só 10 minutinhos hoje, vai. Em vez de não ir, caminha 10 minutinhos na esteira. E fato de eu ir caminhar 10 minutinhos na esteira dava uma animada. E eu continuo fazendo isso até hoje, tá, gente? Quando eu continuo falando, e hoje eu não quero, eu falo, vou fazer só um alongamento. O fato de movimentar o corpo, movimentar a energia e tal, faz com que o meu corpo depois eu fico tão grata por ter feito. Eu sempre conto isso, compartilho isso com vocês no Instagram, porque eu realmente percebi a mudança no meu corpo. Então, essas duas coisas. Primeiro, movimento e a segunda, alimentação. Fazem muita diferença. Eu sei que é difícil para um cacete, gente. Eu não estou aqui falando para vocês, gente, muda aí, é tão fácil. É só fazer, é só mentira, não é só força de vontade, tá? Disciplina não é nada fácil a gente ter. A gente construiu os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de movimento a vida inteira. Como é que a gente muda isso de um dia para o outro? Então, não se cobre a mudança em 2 dias. Não se cobre a mudança. Vou fazer aquela dieta X que 10 dias só comendo proteína, 10 dias só comendo não sei o quê, depois a gente seca. Não, não cai nessa, gente. Não cai nessa, porque isso faz mal. Isso faz você se sentir péssima, depois frustrada, porque você vai começar a comer errado depois de novo, descamba para o outro lado, sabe? Então faz isso, fala, eu vou fazer pequenas mudanças possíveis na minha vida. Pensa na sua lista de compras do mercado. Isso é uma coisa que eu também introduzi muito aqui em casa. Eu tenho um Tom que é criança, eu também não quero que ele coma qualquer coisa. Então a gente faz um mercado forrado de vegetais, de frutas, preparamos tudo, a gente coloca tudo na geladeira já picadinho, os vegetais, as frutas, porque isso facilita. Estou com fome, eu tenho uma coisa gostosa lá para comer, prontinha para mim, eu não preciso apelar, eu não compro biscoito, eu não compro coisas que eu sei que eu vou apelar na hora que. Eu não tenho nem açúcar em casa, gente. Porque eu sei que na hora do apelo, eu vou querer comer alguma coisa dessas. Se eu tiver uma coisa mais saudável, eu vou comer e vou estar feliz. Agora mesmo eu ia entrar na live, eu janto cedo, eu tava com uma fominha, falei, vou comer um figo. Tinha um figo na geladeira fresquinho. Tá ótimo. Mas a minha vontade era de pegar um chocolate amargo que tinha ali no armário. Que eu vou pegar depois um quadradinho antes de dormir, que me ajuda a acalmar. E tá tudo bem. Antes eu comeria a barra inteira, gente. Eu me proibi e eu comeria a barra inteira. Então, isso tá dado. Exercício e movimento. Gente, se vocês puderem começar por aí, não tem nada mais importante do que isso. Eu acho que a gente precisa estar muito atenta ao nosso corpo. Eu não posso, eu posso 10 minutos por dia. Está provado por estudos que exercícios de 10 minutos por dia a 15 minutos, poucos minutos, tá? De treino intervalado, de alta intensidade, depois descanso durante esses períodos, tem o mesmo efeito do que você passar 45 minutos, 1 hora numa esteira andando lentamente, naquele ritmo mais mediano, sabe? Então, por isso, até no programa Superidade, o meu personal, o Caio, criou 2 aulas de 10 minutos cada uma, que é para a gente não ter desculpa. Quando eu tô meio não querendo ir na academia e tal, eu faço a aulinha do Caio, do Superidade, que é perfeita, trabalho o corpo inteiro, 10 minutos, sua pra caramba e sai nova. Então, esse é um outro movimento. Eu acho que a gente precisa realmente focar nisso. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente está cansada, eu sei que a gente está exausta, e eu sei que quando a gente está sob efeito dos sintomas da menopausa, principalmente se a gente não está dormindo, a gente não consegue fazer nada, não dormir da fome, não dormir da cansaço, mas pensa que por um tempinho de transição, se você insistir com você vai dormir melhor, porque você vai estar movimentando a sua energia, você vai conseguir ter um jeito melhor de dormir e você vai se sentir melhor. Os estudos mostram isso. Quem faz atividade física tem menos sintomas da menopausa, mesmo quem não faz reposição hormonal, tá? Isso é comprovado cientificamente. Eu já fiz várias entrevistas com especialistas sobre isso e etc. Então, acho que vamos
passar a pensar dessa maneira. A outra coisa é pensar assim, consistência leva tempo. Então, vamos fazendo aos poucos. Deixa o seu cérebro se acostumar com esse novo jeito de comer. Eu estava contando ontem, né, na live de ontem, para quem estava na live, eu só tomava café com açúcar. Como é que eu podia pensar em tomar café sem açúcar? Isso para mim era fim da picada. Meu ex-marido tomava sem açúcar, eu olhava para ele e falava assim: você é louco. Eu não tomava com açúcar, eu tomava com adoçante, né? Que eu achava que era saudável. E uma vez eu resolvi tirar o açúcar. Porque o que a Ale me explicou, Paiozinho, a Nutri, é que quanto mais açúcar a gente consome, mais doce. Não precisa ser açúcar, tá? Pode ser o doce do adoçante. Mais vontade a gente tem de doce. Então eu resolvi tirar. Nossa, gente, acho que uns 20 dias, aquele café entrava torto para mim. Mas era ruim demais. Hoje em dia, eu não posso pensar em tomar café adoçado. Tá provado para mim quanto os hábitos mudam, gente. Era impossível para mim comer isso, beber isso. A mesma coisa o chocolate amargo. Eu só comia chocolate doce ao leite, aquele Copenhagen, bem docinho, gostoso, delícia. Hoje eu gosto menos, inclusive. Se você me der os dois para escolher, eu vou escolher mais o amargo. Eu acho mais gostoso, eu acho que tem mais gosto de chocolate, eu acho menos enjoativo. Então, hábitos sim mudam, se constroem, só que não é de um dia para o outro. Por isso que eu acho péssimo esse tipo de dieta que tipo bota num lugar muito distante da tua realidade, né, do que você gosta, do seu prazer, porque você não vai conseguir. Você vai conseguir fazer 10 dias e depois você vai descambar de volta para onde você estava. Eu acho que o melhor caminho, então, nesse caso, é a gente fazer devagar e constante. E sempre caiu, levanta. Só vai, só volta. Tá fazendo a dieta? Teve um dia no fim de semana que, putz, ontem eu fui não sei aonde, errei, bebia mais. Tá tudo bem, faz parte da vida. Só volta. Eu, pelo menos, eu não sei vocês, como é que eu agia antigamente? Ah, já comi errado hoje, então que se dane no jantar, então que se dane amanhã no café da manhã. Se eu começasse no sábado, no café da manhã, eu não parava nunca mais aí na segunda. Eu falava assim, agora fudeu, eu vou entrar numa dieta louca. Na segunda-feira eu resolvia fazer a dieta da pera, sei lá, comer pera o dia inteiro, qualquer coisa assim. Não precisa disso. Comeu a mais numa refeição, que você tinha um churrasco, um encontro com amigos, o que for, vai aproveitar na próxima refeição, você compensa, porque é assim que a gente vai fazer na vida. O equilíbrio a gente vai encontrando assim, é compensar. Tomar um café da manhã mais light, porque eu sei que à noite eu vou comer uma pizza. Aí amanhã de manhã eu acordei da pizza, pega um café da manhã mais proteico, esquece um pouco do pão, para não repetir carboidrato duas vezes. Então, assim, isso tudo, de novo, eu não sou nutricionista, não quero ficar dando opinião sobre isso, mas eu sei que fez muita diferença para mim. Eu nunca mais tive episódios de compulsão. Eu me considero curada. Eu não estou dizendo que o nosso programa é para curar compulsão alimentar, porque não é. Mas eu sinto que essa nova relação com o alimento, de que tudo pode e que eu não preciso descambar quando eu erro, erro. E não é erro também, né, gente? Quando eu como um pouco a mais, ou quando eu como alguma coisa que não estava nos meus planos, tá tudo bem, amanhã eu só volto. Então, eu acho que o que eu podia dizer para vocês aqui, eu acho que é isso. A primeira coisa que eu queria compartilhar é a gente não olha para esse momento da menopausa como um momento de dor e de terror, e de, sabe, vai melhorar. Mesmo que a gente não fizesse nada nos tempos das nossas avós e das nossas mães, que não tinha nem essa conversa, não tinha reposição hormonal, não tinha nada. Vai passar. Conversa com a sua mãe, com a sua avó, elas vão te falar, ué, passou. Então, de qualquer maneira, vai passar. O que é nós, na nossa geração, a gente não quer passar por perrengue desse jeito. A gente quer continuar vivendo, a gente precisa viver, cuidar dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, se a gente estiver casada, ou do nosso trabalho. A gente não quer, né, entrar num momento que talvez as nossas mães, pelo menos a minha, que não trabalhava, para ela, não pegava tanto, né? Para a gente pega, a gente está numa outra geração. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente vai sair dessa. Outro dia eu escutei uma médica falando uma comparação que eu achei muito legal. Pensa que você era uma lagarta feliz, comendo folhinhas por aí com outras lagartinhas. Um belo dia você se enfiou num casulo. Um casulo escuro, solitário, onde você só está lá, quietinha no escuro, com frio, com fome, falando, cara, como é que eu saio daqui num baita do incômodo, e você não sabe que, na verdade, você vai sair dali uma borboleta. Então, acho que a gente pode pensar nessa alegoria que eu achei super bonitinha, que a gente pode estar num casulo nesse momento da menopausa, pronta para virar uma borboleta. Que a gente vire, na nossa segunda metade da vida, uma borboleta saltitante,
voando por aí com energia, feliz, encontrando as outras borboletinhas e sendo contentes com elas. Acho que isso é super importante. Então, esses dois pilares, alimento e movimento, a gente precisa mesmo adotar com toda a nossa força que a gente puder, do jeito que a gente puder, é fundamental. A outra coisa, relações. Eu tenho uma amiga que virou minha amiga depois dos 50. Ela virou minha amiga de um ano para cá, na verdade. E foi uma coisa muito legal, gente. Eu sou um pouco fechada na vida. Eu sou uma pessoa um pouco reclusa, assim. Eu não sou aquela pessoa de dar amizades. Eu sou meio tímida, embora aqui eu estou falando com vocês, mas na vida pessoal eu sou um pouco mais reservada. A palavra é essa. E essa mulher me procurou e falou assim: eu quero ser sua amiga. Eu acompanho você aqui enfim, a gente tinha uma amiga em comum e tal, e ela falou assim, eu queria ser sua amiga, vamos tomar um café? Eu quero te conhecer. E eu falei, tá bom. Daí a gente foi. E aí ela falou assim, eu não vou te deixar, tá? Eu quero te dizer uma coisa com muita verdade. Eu vou te buscar nessa amizade com intenção. Por favor, não me acha mala, porque eu vou te procurar, eu vou te chamar para sair, eu vou te chamar para almoçar. Eu não quero soar inconveniente, mas eu não vou desistir de você. Cara, eu achei isso tão incrível, porque é o tipo da coisa que eu jamais faria. Eu teria muita vergonha de falar isso para alguém. Essa mulher virou uma das minhas melhores amigas. A gente tem uma relação super íntima. Foi uma amiga que eu fiz depois dos 50 e ela me ensinou tudo sobre isso, sobre como depois de uma certa idade, para a gente cultivar as nossas relações com novas pessoas ou com pessoas que a gente já teve na nossa vida, a gente precisa ter intenção. Intenção significa isso, é marcar, é ir atrás. E essa teia de amigas na nossa idade é muito importante. É muito possível da gente estar meio solitária à zona, porque a gente se você está casado, às vezes você fica você e o marido, e o casal, e os amigos do casal, e olhe lá, porque às vezes nem amigo de casal você tem. Seus filhos já estão meio vazando, não querem nem olhar na sua cara, né? Estão cuidando da vida deles muitas vezes. Alguém falou aqui, a Jane Fonda fala isso. Exatamente. E essa minha amiga, eu chamo ela de Jane Fonda porque a Jane Fonda gravou um vídeo uma vez falando que ela é assim com as amigas dela. Ela se dedica às amigas, fala: vem cá, vem aqui sim, eu quero te ver sim, vamos marcar. E essa minha amiga, eu apelidei ela de Jane, por causa da Jane Fonda, porque ela é esse tipo de amiga. A gente ficou amiga porque ela veio atrás de mim, me pentelhou. Então, a gente tem que fazer isso. Eu tenho feito isso, eu tenho uma caderneta, gente, onde eu tenho anotado amigas que eu não vejo há um tempo enorme e pedido para encontrar com elas de novo. Amigas do colégio, de quando eu tinha 15 anos, que eu gostava muito delas e sei lá, a vida se perdeu. E aí, outro dia, eu encontrei 3 amigas minhas da época de escola. Foi tão legal a gente ter se encontrado, foi tão delícia. E agora a gente fica trocando brincadeiras no WhatsApp, falando mal dos ex-colegas, fazendo fofoca. Cara, isso é muito importante. Falando de menopausa, falando dos perrengues também, porque isso é tão, tão importante. E aí, gente, esse é o pilar relações. Tem estudos mostrando que viver sozinho equivale a fumar 15 cigarros por dia. Se a gente não fizer nada de alimentação, não fizer nada de movimento e cuidar dessa parte de relações, a gente já melhora a nossa vida e muito. Esses lugares de longevidade, onde você tem na Itália, no Japão, que as pessoas vivem muito, além de caminhar, além de fazer alimentação saudável, de fazer movimento com o corpo, as pessoas estão sempre se movendo, uma das coisas super importantes é essa coisa da relação. Das pessoas sentarem na calçada, infelizmente no Brasil a gente não pode sentar na calçada, sorte de quem mora no Rio, em praia, que pode sentar na praia, mas essa coisa de você encontrar as pessoas da sua comunidade, bater papo, jogar conversa fora, aqueles velhinhos que a gente vê na Itália sentados numa mesa, isso é super importante. Então, meninas, se você está se sentindo só, e eu conheço muita gente assim, tá? Porque as pessoas me falam isso no Instagram. Eu estou me sentindo merda, sozinha, eu não estou num relacionamento, então se eu não estou num relacionamento, eu não sei, porque as minhas amigas estão casadas. Cara, procure pessoas que tenham coisas em comum com você, seja num templo, num lugar de religião, se você tiver espiritualidade, vai fazer um curso qualquer que você goste, mesmo curso gratuito, tem curso na prefeitura, tem curso de um monte de coisa. Eu fiz curso de fotografia no lugar da prefeitura há uns anos atrás, foi super legal. Um curso de teatro, um curso de coral, inclusive porque você vai ter um lazer para você e você vai encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você. Vai ser voluntária em alguma coisa, numa ONG de animais, ou numa ONG que cuida de pessoas, de coisas que têm afinidade com você, porque você vai encontrar lá pessoas com os mesmos propósitos que você. Então é mais fácil você criar vínculo com as pessoas assim, né?
Esse pilar do relacionamento é muito importante. Claro que o relacionamento aí amoroso, ou o relacionamento com questões sexuais, ou românticas, etc., esse é outro ponto que a gente vai falar amanhã. Porque eu sei que isso também é uma coisa que acontece com a gente, por conta da menopausa, muitas de nós perdemos a libido, as coisas não estão mais do mesmo jeito nos relacionamentos com os nossos companheiros ou companheiras. Então, a gente vai falar disso amanhã especificamente com a Andrea, porque eu acho que é importante, tá? Mas cultivem as amizades com as amigas de vocês. Ou novas amigas, ou as amigas antigas. Vai lá recuperar aquela amiga do passado. Fala, cara, eu quero te ver. E a gente tem que ter essa intenção. A gente tem que cavar esse espaço sem se achar é, inconveniente. Alguém está falando aqui, a Maristela, acha as pessoas às vezes muito desinteressantes. Então, eu acho que é isso, a gente vai achar pessoas interessantes, talvez na medida em que a gente encontre coisas em comum, gostos em comum. Eu gosto de fazer uma coisa junto com essa pessoa. Outro dia eu fui numa peça de teatro aqui em São Paulo e eu vi chegando várias vans de mulheres que vão assistir teatro junto. Sabe, a mãe fazia isso antigamente quando ela era mais nova. E eu falei, puta, que legal essas mulheres, né? Estão sozinhas, não sei se elas são casadas, se elas não são casadas, qual é, mas era um bando de mulheres em várias vans chegando nessa peça para assistir um teatro juntas. Então, assim, foram fazer um programa em comum, legal, vão trocar figurinha com outras mulheres da mesma idade que elas. Eu achei isso genial. E mais, a gente pode ter amigos de várias faixas etárias, mais velhos, mais novos, na academia, num curso, numa aula de dança. Eu acho que isso é importante a gente se preocupar em fazer. Tem até algumas coisas que não é muito para a gente que está aqui da nossa idade, mas tem universidade da terceira idade. A mãe de um amigo meu está fazendo isso na PUC, e ela fez um monte de amigo porque ela está estudando na universidade da terceira idade, uma puta coisa legal, assim. Ela não está se formando para uma carreira, mas ela foi compartilhar conhecimentos, tá, com pessoas que estão na mesma vibe que ela. Então, acho que isso é fundamental. Então, uma pessoa aqui falando, eu faço as coisas só ou com meus filhos. É isso, a gente, principalmente quem se dedicou muito tempo aos filhos, na hora que os filhos saem, você fala, meu, com quem eu me relaciono agora? E os filhos vão sair, né? Eles vão ter a vida deles e a gente não pode esperar que eles vão estar do nosso lado para sempre. Para quem é mãe, não é fácil. Eu acho que a gente precisa cultivar isso. Então, esse pilar relacionamento é muito importante. O último pilar que a gente tem no programa Superidade, eu organizei esse programa em pilares, porque eu acho que fica mais fácil para a gente olhar o todo de quais são as mudanças de estilo de vida que a gente precisa ter para fazer a gente ficar melhor. E não é só melhor em relação à menopausa, é em relação ao nosso envelhecimento como um todo. Eu quero ser aquela velhinha. Sabe aquela velhinha sarada, que às vezes você vê aquela velhinha andando na rua, andando rapidinho, cuidando das coisas, fazendo suas compras, tendo suas amigas? Eu quero chegar lá desse jeito. Estou torcendo para que a minha cabeça me ajude, porque aqui a gente não sabe o que pode acontecer, mas estou torcendo muito para isso acontecer e fazendo o meu melhor para isso. Então, tudo isso que a gente faz também ajuda, né? E a última coisa é a gente conectar o corpo e a mente da gente. No meio desse estresse, no meio dessa loucura da vida de São Paulo, ou de cidades grandes onde a gente vive, trabalho, cacete, é muito fácil a gente ficar, de novo, estressada no nível de não conseguir fazer nada. Então, tentar buscar alguns tempinhos pequenos para a gente, para dar essa conectada faz muita diferença. No nosso programa, eu dei várias dicas, tem várias coisas de aula ali explicando para fazer meditação, para fazer coisas simples. Eu não acho que a gente tem que colocar o wellness, o bem-estar, como mais uma tarefa mala para a gente fazer na nossa vida. Ai, cacete, agora eu tenho que fazer a meditação. Mais uma tarefa para a gente colocar lá no bloquinho de notas e vira um estresse a mais. Eu não acho que tem que ser um estresse a mais. Eu acho que tem que ser assim, 5 minutinhos para a gente acordar de manhã, colocar o nosso propósito para o dia, pensar, putz, que bom que eu tô aqui de novo, se conectar com a gente mesmo, assim, respirar. Parece bobagem, gente, parece papo de hippie, mas eu vou dizer, faz uma diferença gigantesca. A gente acordar, respirar, deixar o ar entrar e sair, deixar as coisas, sabe, você se conectar com você, não levantar assim de manhã, oi, bom dia, desliga o telefone, que a gente é assim, né? A gente já sai atrasado, já sai louco. Bota 5 minutinhos antes para o seu alarme tocar, para que você faça esse momento de parada com você, respira,
Quem é de oração, quem acredita em Deus, faz uma oração, colocando o propósito do seu dia. Quem não é disso, eu não sou, por exemplo, eu faço esse momento de puta, que bom, eu tenho mais um dia para colocar em prática as coisas que eu tenho vontade, os meus sonhos. Eu estou fazendo um monte de coisa agora, a partir dos 50 que eu nunca pensei que eu fosse fazer. Inclusive isso aqui, gente. Eu nunca fui uma pessoa de aparecer na frente da câmera, embora eu seja jornalista, eu sempre fui jornalista do bastidor, de trabalhar em jornal, em revista, nunca busquei trabalhar em televisão, pegar o microfone, isso não combinava comigo. E aqui estou eu falando de câmera para as pessoas, aqui estou eu no Instagram, você não sabe o quanto eu fazer. Me senti uma ridícula no começo. Eu fazia os vídeos, eu olhava e falava assim, ah, não vou postar isso aqui, pelo amor de Deus, que ridículo, onde que eu tô com a cabeça? Eu me podava para um caramba. Ainda bem que eu tenho meu marido, minha filha, o Gabriel, meu filho, que falavam, ah, para de ser boba, se joga, faz sim. Eu me podava muito, porque eu falava, ai, tô velha, ficar fazendo isso aqui, juro. Eu que vocês me veem falando tanto contra isso, no momento em que eu comecei, que eu tinha 200 seguidores, meus amigos apenas, as pessoas eu falava assim, mas meus amigos vão me olhar e vão ficar, tipo, o que que essa ridícula tá fazendo conteúdo, falando, vamos malhar, vamos comer direito, badadá, falando de menopausa, ficou louca. Então, a gente começar coisas novas, efetivamente, podem acontecer nessa idade. A gente pode fazer coisas diferentes. Eu queria muito estudar, é que agora eu não consigo tempo, mas eu vou conseguir ainda, eu vou estudar de novo, eu quero voltar a estudar. É uma coisa que eu quero muito fazer. Então, assim, a gente não precisa esquecer da gente. A gente não precisa falar, acabou, sabe? Agora eu já cheguei no meu teto, agora é aposentar, agora é tentar pagar os boletos que me restam e largar tudo daqui a pouco. Não é isso. A gente pode ter um monte de vontade de fazer coisa. Namorar, se você está solteira ou se você está se separando agora. Eu conheço um monte de gente que conheceu pessoas mais tarde e começaram a namorar. Eu não sei como é que seria hoje a vida nos aplicativos, né, gente? Porque eu não sei se eu saberia lidar com isso. Mas eu conheço um monte de gente que curte muito entrar em aplicativo e conhecer gente mesmo que for para bater um papo, mesmo que for para tomar um drink e não rolar nada depois, mas bater um papo com um cara novo, com uma mulher nova e surgir um assunto diferente. Eu acho isso tão legal. Hoje a gente tem possibilidades. É isso que eu falei, essa minha amiga ficou minha amiga por causa do Instagram. Ela me cutucou no Instagram, falou, vamos ficar amiga, a minha Jane Fonda. E foi tão legal, assim, eu tô adorando aqui que a Alessandra falou, sou de Porto Alegre, tem mais alguém? Boa, Alessandra, acha alguém aí, vai tomar um café. Eu sou do Rio. Ai, meninos, estou amando que vocês se falem por aqui pelo chat, porque é isso aí, a gente tem que achar mulheres que estão no mesmo momento que a gente, que estão vivendo a mesma coisa que a gente, para trocar figurinha, para, sabe, falar, puta, como tá a sua vida? Que está acontecendo com você? Eu também tô assim, puta que pariu, gente, que saco, né? Que puta que você também tá passando por isso? Ai, meu Deus, a gente precisa disso, até para dar risada desses perrengues, porque acho que o bom humor ajuda a gente muito a lidar com os perrengues. Eu falo isso para vocês porque eu tenho um filho autista e vocês têm noção do quanto é difícil lidar com uma criança com os desafios que uma criança autista tem. E eu e meu marido, às vezes, no momento mais difícil que a gente tem, isso me ensinou muito. A gente ri da situação. A gente fala assim, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo. A gente tenta tirar algum bom humor daquilo, porque não tem o que fazer. A gente já está fazendo o nosso melhor, a gente já está fazendo tudo que a gente pode. Então, eu acho que assim, eu estou adorando vocês aqui falando no Vitória da Conquista, Guará, São Paulo. Muito bom, gente. Vamos se conectando aqui, porque o meu sonho de consumo é que vocês criem grupos de WhatsApp entre vocês depois e saiam conversando entre vocês, troquem números, troquem Instagrams por aqui, porque eu acho que isso é uma oportunidade única. A gente tem que criar essa nossa teia de amigos. Às vezes não são os amigos de sempre, às vezes são novas pessoas, é isso. Às vezes são pessoas que a gente nem imaginou que existiam no mundo e que vão virar as nossas amigas de trocar figurinha, não é necessariamente uma amiga com quem a gente vai sair, pode ser amiga de Instagram. Eu não sei se vocês sabem quem é a Cris Guerra, a Cris Paz, porque ela mudou o nome dela há um tempo atrás, a gente ficou amiga de Instagram também. E a gente só foi se encontrar pessoalmente no ano passado, a gente passou 4 anos conversando como se a gente fosse as melhores amigas no Instagram.
Até que a gente se encontrou pessoalmente, ela é de BH, aí ela veio para São Paulo, num evento meu até que eu faço. Quando a gente se encontrou pessoalmente, a gente se ligou, a gente falou, cara, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Como assim? A gente tinha tanta intimidade, eu sabia do relacionamento dela, a gente trocava figurinha, da separação, do novo namorado, de tudo, e a gente não se encontrava pessoalmente. Então, é, troquem figurinhas, meninas, por favor, se encontrem, encontrem novas amizades, isso é super importante. Façam esse momentozinho do dia a dia, conexão corpo e mente, é sobre você criar espaços no seu dia para se conectar com você, fazer coisas que te conectem com você. Ah, eu gosto de yoga. Faz yoga. Ah, eu tenho tempo, 5 minutos para fazer um exercício de respiração. Lá no programa Superidade eu até expliquei como é que faz respiração quadrada, que é um tipo de respiração que eu acho um jeito simples para quem não está acostumado a meditar, para raciocinar a maneira de meditar. Vou até falar para vocês aqui como é que é. Você imagina na sua cabeça de olho fechado a formação de um quadrado. E aí você começa primeiro inspirando, contando até 4, imaginando a formação de um dos lados do quadrado, assim. 1, 2, 3, 4. Aí você segura a respiração por 4 segundos, contando na cabeça. 1, 2, 3, 4. Aí você solta o ar. 1, 2, 3, 4. E aí você fica sem respirar de novo. Aí respira de novo. E pense em quanto você está pensando no seu ar entrando, o ar parado, o ar saindo, depois sem ar. 4 segundos, conta até 4 na sua cabeça e forma esse quadrado na sua cabeça. Coloca um alarme, 5 minutos no celular, para ele tocar. Não, não põe um alarme louco, põe um alarme calminho para tocar para você na hora que acabar. Faz isso por 5 minutos. Só faz isso por 5 minutos. Você vai ver, a hora que você acaba, você fala, caramba, eu faço isso às vezes no mesmo, aqui é meu escritório, onde eu estou agora, né? Onde eu trabalho é a sala de TV, mas aqui eu tenho a minha mesa de escritório. Quando eu vejo, às vezes, gente, eu estou aqui há 8 horas sentada, sem levantar, só levanto para fazer xixi, para tomar uma água, como alguma coisa, volto a trabalhar, uma vida insana de trabalho. E às vezes eu me faço parar no meio da manhã, no meio da tarde, faço 5 minutinhos de respiração. Eu volto a me conectar comigo. Faz uma baita diferença. Outra coisa que eu faço, eu vou mostrar para vocês. Eu levanto, vou mostrar, juro por Deus. E aí eu me chacoalho assim, ó, e respiro. E fico fazendo isso por uns 2 minutinhos. Respiro, fundo, solto o ar. Gente, eu reconecto comigo. Me reconecto. Eu aprendi muito a fazer essas coisas morando na Índia, já falei para quem me segue há mais tempo. Eu fui uma pessoa muito conectada em fazer terapias holísticas e tal, então eu trago isso para o meu dia o máximo que eu posso. Faz diferença, gente, porque a gente se perde envolvido com as questões do trabalho, puta que pariu, os e-mails, as coisas acontecendo, o filho pedindo coisa pelo WhatsApp. Agora mesmo, antes de entrar na live, eu tinha uma pessoa aqui, um cara para arrumar um azulejo que está com problema, perguntando do material. Caraca, tudo vira uma loucura. Então, se a gente não parar, às vezes, 5 minutinhos, que seja, 10 minutinhos para cuidar da gente, a gente não se reconecta. E aí, quando você vê no final do dia, você tá assim, ó. Aí você come, porque dá fome, aí você vai para a cama, e daí você está na cama assim, porque o seu cérebro está completamente estressado, louco, e a gente não consegue dormir. Aí no dia seguinte, o ciclo vicioso começa tudo de novo. Então, eu sei que eu estou falando muita coisa, eu sei que eu estou trazendo um monte de coisa que fala, porra, mas tem tanta coisa assim que eu tenho que mudar na minha vida. Não é para amanhã, não é para daqui a 15 minutos, não é para daqui a 15 dias. É um processo. Eu estou fazendo isso há 6 anos, gente, desde o começo da menopausa. Algumas coisas, obviamente, eu já fazia antes, mas eu fui fazendo cada vez mais elas acontecerem. Eu me forço cada vez mais a fazer. Eu gosto de ouvir mantras, e aí eu ponho um mantra para mim quando eu estou sozinha. Eu adoro quando o Renato pega o Tom no fim de semana, vai dar uma volta com ele. Eu falo, nossa, tenho 10 minutos nessa casa só para mim. Eu ponho um mantra, eu faço uma coisa que eu gosto muito por mim. Eu tomo um banho de banheira bem gostoso, eu tomo um banho demorado e passo um creme no meu corpo com bastante atenção no que eu estou fazendo comigo. Ah, que legal, estou passando um creme, sabe? Fico ali presente comigo, me dando um momento de prazer, de alguma coisa que eu curto. Eu estou fazendo cada vez mais isso, porque eu sei que é difícil a gente conseguir tempo, eu sei que é difícil a gente conseguir se cuidar. E, cara, eu tenho mudado a minha vida, eu nunca me senti tão bem como eu estou me sentindo agora.
Então, eu tenho certeza de que essas mudanças de estilo de vida fazem diferença, porque fizeram na minha vida. Eu estou muito diferente do que eu estava com 45, eu estou muito melhor agora aos 53 do que eu estava aos 45, perdida, exausta, com a cabeça zoada, sem fazer exercício, sem fazer nada, meio me sentindo, assim, acho que a palavra é essa. E, então, acho que isso é um caminho para a gente se priorizar. Amanhã eu quero começar a encaminhar aqui a gente para o final. A gente vai receber a Andréa Massad, que é uma gineco super bacana, que tem muita experiência com menopausa, e a gente vai falar um pouco sobre reposição hormonal, a gente vai falar sobre as questões urogenitais, porque afeta bastante ali, a gente tem muitas coisas que a gente precisa aprender a resolver ali. Ela vai falar sobre libido, que é uma outra questão envolvendo aqui o nosso momento da menopausa por conta da questão hormonal. Então, muita coisa a gente pode fazer sim para melhorar isso. Ela vai falar sobre as alternativas. Então, espero que vocês consigam participar. Eu sei que também é foda arrumar espaço às 8 horas da noite na nossa vida louca para conseguir tempo para isso, mas eu acho que está sendo legal, acho que vai ser bom para nós. Aproveita isso para ser uma pausa para você, como a gente está falando, se priorizar, fazer uma pausa para vocês. Se você não puder, se você não estiver aqui hoje, a gente vai salvar e vai depois encaminhar para vocês no grupo de WhatsApp. Essa live de hoje também a gente vai mandar. Vamos conseguir sair daqui depois desses 3 dias, eu acho que com um pouco mais de conhecimento e de mais. O que eu gostaria de plantar em vocês é assim, putz, meu, tá na hora. Tá na hora de eu. Peraí, deixa eu fazer essa pausa para mim. Não vou deixar para amanhã, não. Não vou deixar para depois. Eu vou parar agora para me cuidar. Porque é isso, a gente vai adiando, tá tudo uma bola de neve, a gente vai deixando. Então, assim, se eu conseguir plantar em vocês esse desejo de, puta, daqui para frente eu quero fazer essa transformação. A live de ontem eu não consegui ver. Veja onde. Dani, foi enviado pelo grupo de WhatsApp, tá? O link para assistir a live de ontem. Tá no YouTube. Mas eu vou pedir para o pessoal do suporte mandar de novo, para vocês. Poderiam me, Ed, tem uma pessoa aqui pedindo, Inês, me manda no Instagram, por favor, no direct, o seu telefone, se você não está no grupo de WhatsApp que eu coloco. Então, eu espero vocês amanhã com a Andréa Massad, vai ser bem legal. Pensem nas perguntas que vocês querem fazer, porque daí amanhã eu abro perguntas para ela, para vocês poderem perguntar as dúvidas que vocês têm, porque é isso, mesmo que você vá no seu médico depois, ou você estiver em qualquer cidade onde você for procurar um médico, você está com as informações sobre reposição, etc., na cabeça, te facilita a conversa ali, para você saber perguntar por que isso e não aquilo, por que esse tipo de reposição e não aquela, eu posso fazer, eu não posso fazer, eu acho isso tudo importante. Quem não conseguiu entrar no grupo de WhatsApp que está falando aqui, me chama no direct, por favor, no Instagram, me passando o seu telefone com DDD, que eu passo para o pessoal do suporte, tá bom? E ajudo vocês a entrar lá, porque é legal, tá todo mundo lá, porque o pessoal do suporte manda tudo por ali. A partir de amanhã, a gente termina, então, nossa imersão. E espero que a gente feche com chave de ouro. Espero vocês. E pô, obrigada por passarem esse tempo aqui me ouvindo, falando pra cacete. Mas eu me sinto, para mim é quase terapêutico, gente. Vocês estarem me ouvindo, parece que vocês são minhas terapeutas. Tá sendo bom para mim. Até amanhã. Espero vocês. Obrigada, Conceição, Patrícia, Marília, Janete, de coração, gratidão imensa. E cuidem-se bem. Vocês são o mais importante de tudo na vida, são vocês. Até para cuidar dos nossos filhos, dos nossos amores, dos nossos pais, a gente precisa se cuidar primeiro, tá? Na emergência, máscara de emergência primeiro na gente para poder ajudar o próximo, tá bom? Beijo grande, até amanhã.